Ok, amados irmãos, Deus nos tem dado uma alegria muito grande de estar na presença dEle. E essa mesma alegria eu queria trazer aos irmãos. Os irmãos sabem como eu sou assim muito responsável com a palavra pregada. Eu tremo e temo na presença de Deus de usar a sua palavra para pregar. Eu peço sempre que a igreja estenda a sua mão sobre a minha vida, porque eu não sou digno sequer de abrir esse livro. Eu ainda sou pastor, mas sou pecador também, e eu dependo da graça de Deus, das suas misericórdias todos os dias. A palavra que Deus colocou no meu coração está no Salmo 55. É um poema feito pelo rei Davi. Foi feito para instrumentos de cordas. E ele então começa a sua declamação da seguinte forma. Estou lendo numa nova versão internacional, que diz assim: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam e o medo tomou conta de mim. Então disse eu: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Até aqui. Mas eu quero orar e dizer: Pai Celeste, mais uma vez, eu preciso da tua ajuda, para que esta palavra possa chegar aos corações dos teus filhos aqui. De alguma forma o Senhor possa falar poderosamente e nos alimentar desta tua palavra tão maravilhosa. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu ser bem franco e bem direto. Eu estava procurando um título para colocar nesse sermão, e eu acho que o título mais comum que eu encontrei, que acho que cairia muito bem aqui, seria o seguinte: vontade de sumir. Estranho, mas não tão estranho assim. Eu acabei de entrar aqui numa palavra em que eu vejo a vida de um rei, a vida de um homem de Deus, um escolhido, fazendo uma oração de súplica, pedindo a Deus livramento, porque ele estava vivendo aqui uma crise terrível diante de inimigos. Ou seja, ele estava sendo atormentado pelo barulho do inimigo, gritaria dos ímpios, ou seja, aumentando o seu sofrimento. Enfim, como ele descobre que as pessoas estavam iradas com ele, o coração deles ficou perturbado. É mais ou menos quando alguém fala mentiras a teu respeito, espalham fofocas sobre você, e você descobre e aquilo afeta profundamente a sua alma, você fica muito abalado. A mesma coisa estava acontecendo com o coração aqui do rei Davi. Então, ele, lá no versículo 6, depois que ele fala que o temor e o tremor estavam fazendo parte da sua vida, ele então declara que o medo estava tomando conta do seu coração, e ele então declara o seguinte: quem dera eu tivesse asas como de pomba para voar, para encontrar repouso. E aí eu fiquei pensando o seguinte: que legal, né? Seria muito bacana se a gente pudesse fazer isso, né? De repente, fugir dos problemas. Eu costumo dizer que uma palavra bem adequada para isso é meter o pé, vazar, sumir. Quem aqui nunca teve vontade de desaparecer, de abandonar marido, abandonar mulher, abandonar filhos, abandonar empresa, abandonar trabalho? Quantos não estão com vontade de sumir hoje? Bom, talvez você não esteja com vontade de sumir porque
tem muita responsabilidade, mas bem que vontade de pegar uma praia, você está doidinho, não está? Crise, pandemia, não pode sair, está preso, e a vontade que dá. Eu mesmo hoje tenho um sol maravilhoso acontecendo no dia, estou louco para também sair, mas eu também já ouvi dizer que vontade é coisa que dá e passa. Aqui estava o rei Davi, doido para fugir, mas o que me espanta não era exatamente a vontade de fugir, e sim para onde ele queria fugir. No versículo 7 ele diz: eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Agora eu faço uma pausa então com você. Espera aí, fugir de tudo eu até entendo, que tem hora que tudo nos estressa e dá vontade de vazar, mas agora para o deserto, como pastor, o que nós mais recebemos são pessoas pedindo oração, dizendo: pastor, eu estou num deserto violento, estou atravessando um vale terrível, pastor, eu tenho que sair dessa situação. Pastor, ora, pede a Deus que me ajude a sair desse buraco, dessa situação emocional. Amados, todo mundo que está vivendo ou atravessando um deserto sabe que a pior coisa na vida é enfrentar um momento de deserto, porque no deserto a pessoa se sente solitária, sem recursos financeiros, sem solução nenhuma, aonde não existe alimento, não tem proteção contra o frio nem contra o calor. E aí eu pergunto: quando é que um homem deseja ir para o deserto? Significa que a sua condição emocional está tão abalada que ele prefere o deserto do que enfrentar os problemas que estão diante dele. Eu pensaria que encontrar refúgio no deserto, longe do vendaval e da tempestade, às vezes nós preferimos perder tudo, largar tudo, porque nós não aguentamos mais os problemas. Queremos, né, a gente nem quer saber se o salário é bom, se não é, tem hora que a gente quer ir embora. Agora, enquanto que alguns têm apenas vontade e fica só na vontade, talvez você seja esse o caso, né? Você está com vontade de sumir, já teve outras vezes vontade de sumir, mas nunca sumiu, né? Tira umas férias, volta, ou seja, você encarou de frente igualzinho o rei Davi, ficou só na vontade. Mas enquanto alguns têm vontade, outros, cara, meteram o pé. E sabe quem foi que meteu o pé diante dos problemas? A Bíblia tem aqui alguns homens que meteram o pé. Um deles foi Elias, o grande profeta de Deus. Em 1 Reis capítulo 19, nós sabemos que Elias foi usado por Deus para matar os falsos profetas, os 400 profetas de Baal, os 400 profetas, 450 do poste ídolo. E logo depois que aconteceu essa situação, no capítulo 19, Elias foge, ele mete o pé. Diz aqui: ora, Acabe, o rei de Israel, contou para Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. E Jezabel então mandou um mensageiro a Elias dizer, e o recado foi o seguinte: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida dos profetas. Olha, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Eu estou vendo aqui um homem que meteu o pé. Escuta, enquanto que Davi ouve o problema e fica presente, Elias, quando soube do problema, aí eu pergunto: mas não era ele o homem poderoso de Deus, o homem que faz descer fogo do céu, um homem que intimamente ligado a Deus, que conhecia Deus na sua estrutura? E aqui estava um homem também em desespero que foge. E quando ele foge, né, ele teve medo, fugiu para salvar a sua vida, chegou em Berseba de Judá, deixou ali o seu servo, deixou ali o seu moço e entrou no deserto. Opa! Olha bem, Davi disse: estou louco para ir para o deserto, para me livrar dos problemas. Enquanto um ficou na vontade, o outro foi. Elias foi exatamente para o meio do deserto. Por quê? Vai ser mais difícil alguém me encontrar aqui. Sabe quando o deserto parece ser a solução de muita gente? Sabe quando ficar sozinho parece ser a solução para algumas pessoas? Elias foi para o deserto, caminhou um dia, chegou
a um pé de giesta, sentou-se debaixo de um zimbro, e naquele momento que ele se senta ali, ele pede, através de uma palavra dura, ele diz assim: já basta, ó Senhor, basta. Ele pede a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E ali ele dormiu. Mas quando ele faz essa oração, eu vejo um homem se humilhando diante de Deus. Primeiro, o desespero foi tão grande, foi tão tenso, que ele chegou a ponto, conhecendo Deus como ele conhece, de pedir a própria morte para Deus. Ele não foi louco de se matar, mas sim de pedir que Deus o matasse. Mas quando ele declara a seguinte palavra: eu não sou melhor do que os meus antepassados, não sou melhor do que os meus pais, Elias se coloca em total condição humana. Ele não estava aqui falando de vida espiritual, nem de poder de Deus. Ele se coloca na mesma condição humana que eu e você somos. E é isso que o livro de Tiago fala para nós no capítulo 5, versículo 18, que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas tentações. E quando soube que estava sendo procurado para o matarem, ele então foge com medo da morte. Veja bem, isso é comum. Ele não queria ser morto pelos homens, mas disse para Deus: o Senhor pode me matar. E essa humilhação dele me chamou a atenção. Elias então dorme e de repente um anjo aparece. Um anjo entra na caverna, toca em Elias e disse: levante-se e coma. Olha que interessante. Elias olhou ao redor e junto à sua cabeça estava um pão assado sobre brasas e um jarro de água, uma botija de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. Aí eu me chamo a atenção, porque que familiaridade ele tinha com Deus, a ponto de não estranhar o que tinha acabado de acontecer. Deus é tão maravilhoso. Eu acho que se você está numa caverna e Deus vai te levar comida, a gente espera um pão frio. Mas que Deus é esse que deu o pão quente? Olha o cuidado de Deus para com os seus filhos. Deus aqueceu o pão estava sobre brasas, o anjo preparou tudo, colocou um pão aquecido sobre brasas. Tamanho os cuidados de Deus. E uma botija de água fresca, uma água que eu não sei de onde Deus trouxe, mas provavelmente da fonte de água celestial, e ali estava para cuidar do profeta. Maravilhoso isso de Deus. Elias acorda, come, bebe e volta a dormir de novo. Bem, aí, quando ele volta a dormir de novo, versículo 7 diz que o anjo de Deus voltou. E o anjo de Deus voltou e tocou nele: Elias, acorda, Elias. Elias acordou e disse o anjo: levante-se e coma, porque a sua viagem será muito longa. Amados, eu sei que meter o pé é coisa muito comum, fugir das responsabilidades. Todos nós temos um cantinho para fugir, um lugar que a gente se tranca e a gente não quer sair dali para nada. A gente desliga celulares, desliga tudo. Alguns vão para o topo da montanha, outros entram no seu quarto, outros encontram um lugar qualquer, mas todos nós temos um lugar para fugir dos problemas. E quando Elias pensou que a vida dele tinha acabado por ali, Deus disse para ele: bem, se você pensa que está tudo terminado, engano seu. O seu caminho vai ser muito longo. Você vai ter uma caminhada de 40 dias e 40 noites. E somente com aquela comida, ele, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Entrou ali numa caverna e ali se deitou e ali passou a noite. Estava Elias lá dentro da caverna, tranquilo e sossegado, e Deus entra na caverna com ele. Eu costumo dizer que não existe lugar que Deus não entre.
Se você, como diz lá o Salmo 139, se você descer à profundeza dos mares, Deus está lá. Se você entrar nas trevas, Deus transforma as trevas em luz, porque Deus é luz também, até no meio das trevas. Se você tomar as asas da alvorada e voar, Deus vai atrás de você, Ele te encontra em qualquer lugar. Se você pegar uma nave espacial, for para outro planeta, Deus vai atrás de você, porque Ele é o Criador do universo. Ele chama as estrelas pelo seu nome. Não há um lugar que Deus não esteja. Não importa onde você esteja escondido hoje, Deus está entrando no teu esconderijo, porque Ele mesmo está te socorrendo. E Deus entrou naquela caverna, e quando Ele entra naquela caverna, algo maravilhoso acontece. A primeira pergunta que Deus faz para ele é: por que você está escondido aqui? O que você está fazendo aqui? Aí, eu não sei como você reagiria se um anjo aparecesse para você. Se um anjo entrasse lá no teu quarto, você sozinho orando a Deus, e um anjo entrasse, como é que você iria reagir? Eu ficaria em pânico. Imagina, só de ver o anjo de Deus, eu disse, que coisa gloriosa, maravilhosa. Eu ficaria estarrecido. Acho que uma alegria, um temor, tudo aconteceria comigo. Mas para Elias aquilo era tão normal, que ele falou com o anjo com a maior naturalidade possível. O anjo conversando com ele, tudo normal, tudo tranquilo, diferente do que aconteceria comigo. Elias responde para o anjo: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Presta atenção. Zelo por aquilo que pertence a Deus. Eu tenho zelo com a pregação, porque ela pertence a Deus. Eu tenho zelo com a palavra, porque ela pertence a Deus. Eu tenho zelo pela igreja, porque ela pertence a Deus. Eu tenho zelo por aquilo que está dentro da igreja, porque pertence a Deus. Eu tenho zelo pelos dízimos e pelas ofertas, porque elas pertencem a Deus. Então estamos falando de zelo das coisas santas. Mais do que nunca precisamos de zelo. E agora, amados, acho uma coisa interessante aqui, que ao reclamar disso, falar que os israelitas abandonaram a aliança com Deus, quebraram os altares, mataram os profetas, ele diz: eu sou o único que ficou. Sabe, Elias começou a pedir a morte, a fugir, porque estava acontecendo algo com ele. Ele achava que estava sozinho. Então o que ele fez? Disse: eu sou o pobre coitado que ficou sozinho. Elias chamou a atenção para si mesmo. Neste ponto, a autocomiseração. Agora ele olha para si mesmo, ele só colocou os olhos nele mesmo. Eu fiquei sozinho, eu sou agora o único profeta. E então ele pede a morte e tal, mas ele esqueceu de uma coisa: Deus nunca mandou olhar para ele. Você pode estar passando o problema que está passando, mas Deus nunca mandou você olhar para o tamanho do problema. Deus mandou você olhar para o tamanho dele. Ele é grande e poderoso, Ele é o Senhor de todas as coisas, e não o teu tamanho do problema que você está vivendo na sua angústia hoje. Elias, neste caso, estava olhando na direção errada, e Deus teve que revelar para ele: Elias, você pensa que está sozinho, mas eu guardei 7.000. Aqui no versículo 18, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles que os joelhos não se dobraram aos ídolos e nem diante de Baal. Eu ainda tenho 7.000 santos a meu serviço na terra. Agora, se por um lado Davi ficou com vontade de sumir, mas não pôde fazer isso, Elias teve vontade de sumir e fez, vazou. Aí eu tenho um terceiro homem na nossa história chamado Jonas. Jonas, Deus chama para ele e diz assim para ele, logo no capítulo 1, Jonas foi chamado por Deus, e Deus diz para ele: vai a Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. E Jonas, na mesma hora que Deus chamou, Jonas levantou. Eu acho que você é desse tipo. Deus te chamou, você está prontinho, né? Eu vejo que muita gente, Deus chama, não está nem aí. Está nem aí se Deus chamou você para uma obra ou não. Você está empurrando a obra que Deus tem te chamado com a barriga há muito tempo. E Jonas levantou. Mas sabe quando Jonas levanta? Ele não levanta para fazer o que Deus queria. Ele foi para o lado oposto.
ele quis vazar, ele quis sumir. Ele só esqueceu que diante de Deus ninguém pode fugir. Nenhum homem pode fugir da ira de Deus. E um dia ela será despejada sobre a terra. Mas Deus foi atrás de Jonas. Deus não leva um não para casa. A vontade dele tem que prevalecer. E neste caso, eu vejo aqui homens que estavam literalmente com vontade de desaparecer dos planos de Deus. Agora, uma das razões pelo qual a gente lamenta e dá vontade de sumir no meio dos problemas, no meio desta crise que estamos vivendo, é o fato da gente não analisar o que Deus já fez por nós. Se você tivesse que contar todas as coisas que Deus já fez na sua vida até agora, quantas seriam? O povo de Israel tinha esquecido o que Deus tinha feito por eles, tirando do Egito, livrando do Mar Vermelho, enfim. Há uma canção no cantor cristão que eu amo muito, que eu gosto muito desta canção. Diz assim a sua letra: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O coro diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. A segunda estrofe da canção diz assim: tens acaso mágoas, triste é o teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar? Conta as muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Se você parar tudo hoje, Elias ficou desanimado, porque ele se concentrou em si mesmo, e esqueceu de tudo que Deus já tinha feito com ele. Preste atenção. Grandes empresas estão pedindo falências, pessoas passando por necessidade, outros morrendo. A crise não é só com você, a crise é no mundo inteiro. Você está lamentando porque não tem emprego, porque não tem recursos, está tudo fechado, os aluguéis estão atrasados. Você talvez esteja desesperado com as suas contas, achando: eu não sei o que eu vou fazer da vida, achando que você é o único. E Deus está dizendo: para de olhar para você, porque milhares à tua volta estão vivendo o mesmo problema que você. Se todos estão reclamando, creio que não, porque aquele que tem Deus como seu Senhor não reclama. Nessa hora ele sabe que a mão de Deus está sobre ele e vai lhe abençoar, que Deus não vai deixar faltar nem o pão, nem o que beber, nem o que vestir. Há uma garantia de Deus sobre nós. Então não se entregue a isto. Saiba de uma coisa: dá vontade de sumir, mas Deus te manda ficar firme hoje. Em vez de você hoje falar da desgraça, em vez de você falar mal dos problemas que você está vivendo, da falta de recursos, talvez você esteja precisando de ajuda de alguém, não faça isso. Não pragueje, não jogue fora, não faça murmuração. Saiba que Deus tem o controle de todas as coisas, e Deus está te preparando hoje. Deus está te alimentando agora com a sua palavra, e este alimento, a força deste alimento hoje é para que você caminhe 40 dias e 40 noites firmado no seu poder e na sua graça. Fica firme com Deus, para que Ele te abençoe nos próximos dias que vão chegar. Eu quero orar com você agora. Pai Celeste, a minha oração para os teus filhos que estão ouvindo a tua palavra, muitos estão angustiados, tristes, vontade de fugir, vontade de sumir, vontade, ó Deus, de desaparecer, procurar um deserto, um lugar para fugir dos problemas que estão se acumulando. Problemas, Pai, que não é só de pequenos, mas também de grandes, de ricos, de milionários. Empresas poderosas chegaram à falência em tempos de pandemia. São problemas, Pai, que o mundo está atravessando, mas nós pedimos uma coisa ao Senhor. É difícil, e nós erramos e nós pecamos, mas neste momento, Pai, nós trazemos o nosso coração de volta à tua presença. Nós devolvemos o nosso coração, Pai, aos teus cuidados.
Porque embora haja uma crise neste tempo, nós sabemos que o Senhor tem alimento, tem pão quente, o Senhor tem água, o Senhor tem caverna. O Senhor falou com Elias no terremoto, ele não entendeu. O Senhor falou com ele no vendaval, ele não entendeu. Mas quando soprou uma palavra suave, uma brisa suave, um cicio, Elias entendeu que o Senhor falava com palavras mansas, com palavras dóceis. E esta é a tua palavra para a nossa vida hoje, tua palavra doce. Que doce voz tem o meu Senhor, que fala ao nosso coração e nos anima e nos coloca de pé e provê a nossa necessidade hoje. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados. Que o teu povo seja ricamente abençoado, em nome de Jesus. Amém.